Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Claudemir Farias e esse é o canal General World. Bom, nós encerramos o último vídeo falando a respeito de pneus. Foram 4 vídeos falando basicamente a respeito de pneus. A partir de hoje nós iremos começar o assunto suspensões. Tá? Nós vamos falar sobre suspensão, de modo geral, logicamente, vários tipos de suspensões. E detalhe, algo que algumas pessoas inclusive me questionaram, mas eu gostaria de deixar bem claro para vocês. No meu modo de ver, nós devemos entender sempre o princípio de funcionamento, como algo funciona. Se nós entendermos como algo funciona, fica muito mais fácil de se solucionar problemas. Porque aí nós entendemos qual que é esse princípio, se esse princípio está sendo respeitado ou não. Então, por exemplo, se nós pegarmos aí, só para vocês terem uma ideia, Nicolaus August Otto foi o cara que patenteou o motor de combustão interna do ciclo Otto. Isso em 1882. Para vocês terem ideia, nós estamos em 2019. O princípio de funcionamento é o mesmo. Se vocês observarem, ele precisa de 4 itens para funcionar: combustível, comburente, calor e a centelha. São esses 4 itens que fazem o motor de combustão interna do ciclo Otto funcionar. Criou-se o carburador, depois veio a injeção eletrônica. Mudou alguma coisa? Esses 4 itens continuam necessários. Então, se você vai fazer uma análise, fica fácil você verificar o que está faltando desses 4 itens. Se estiver faltando algum deles, o motor não vai funcionar. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu procuro, inclusive eu cobrava sempre os meus alunos e falava com eles a respeito de justamente entenderem esses princípios. Fica muito mais fácil de solucionar problemas. Beleza? Só para que tenha uma ideia, aqui o objetivo não é ensinar como você trocar, por exemplo, um pivô de um determinado veículo. É você entender como ele funciona e se você souber trocar de um, você saber trocar também dos outros. Logicamente que quando você está fazendo serviço em algum veículo, às vezes ele tem alguma especificidade. Por exemplo, quando você vai trocar um batente de amortecedor, alguns modelos eles têm posição para se montar. Não é simplesmente você chegar lá e colocar. Se você simplesmente chegar lá e colocar, ele altera o ângulo da suspensão. Isso não funciona de forma correta. Então, nós temos que entender o princípio de funcionamento e aí verificar a especificidade de cada veículo. Tá ok? Então, partindo hoje de suspensão, hoje a gente vai ver ainda o princípio de funcionamento, algo mais teórico. No próximo vídeo, a ideia já é começar a mostrar algumas coisas para vocês no próprio veículo, beleza? Suspensão, ela tem basicamente 3 funções, tá? Conforto. O que seria esse conforto? Nós vemos o seguinte: com o passar do tempo, quando surgiram as primeiras carroças e os primeiros veículos, a suspensão ela era algo muito rígido. Então, para você andar no veículo, isso causava um desconforto muito grande. Então, com o passar do tempo, foram se desenvolvendo técnicas e tecnologias para chegar no que a gente tem hoje. Tá? Então, uma das funções básicas da suspensão é justamente o conforto, tanto dos passageiros, quanto transportar de forma a se chegar, digamos, inteiro, o que você transporta no veículo. A ideia é que não se danifique. Então, conforto é algo extremamente necessário na suspensão. Proteção. No caso da proteção, proteger todos os componentes do veículo, porque você trabalha, por exemplo, com um sistema de freio, a suspensão tem que se movimentar, certo? Então, protegendo o sistema de freio, sistema de transmissão, sistema motor, ou seja, o conjunto motriz, todos os conjuntos do veículo, uma das funções da suspensão é justamente proteger para que mantenham sua integridade de funcionamento, tá? Além disso daí, absorção, logicamente, desses movimentos do veículo com o solo, absorvendo suas irregularidades. Beleza? Manobrabilidade e dirigibilidade. Ou seja, quando você está dirigindo um veículo, ele tem que ser algo que dê para você manobrar e dirigir com certa segurança. A suspensão tem que lhe proporcionar isso. Caso contrário, você teria muitos problemas para se manter numa via, por exemplo, ou conseguir fazer uma determinada manobra. Beleza? E aí a gente tem algumas divisões, pessoal, em relação à suspensão. Ela se divide também em 3 partes, tá? Peso suportado ou peso suspenso. O que seria isso? A carroceria e os passageiros. Quando
nós analisamos o veículo de um modo geral, esses pesos eles estão o quê? Suportados, eles estão suspensos, tá? Aí a gente tem peso não suportado ou não suspenso. São o quê? As molas, amortecedores, eixos, suportes e barras. São os componentes da suspensão, que a gente vai ver isso daí mais especificamente, certo? E aí, os pneus. Por que os pneus? Os pneus, eles funcionam como molas pneumáticas, ou seja, mola com ar, tá? Então a calibragem do pneu é muito importante. Se vocês observarem, quando vocês estão com um veículo com uma calibragem muito baixa, ele fica, digamos assim, um tanto incômodo para se dirigir. Quando você vai entrar numa curva, ele acaba girando mais para os lados, ou seja, rodando mais, fazendo com que você perca em estabilidade, por exemplo. E quando você deixa ele muito cheio, você pega uma via, você percebe que o veículo fica duro, fica pulando um pouco mais, tá? Justamente porque ele funciona como uma mola pneumática, certo? Nós temos ainda, pessoal, os tipos de suspensão, tá? Nesse caso aqui, ó, uma suspensão dependente, trabalhando com eixo rígido. Normalmente, são utilizados em veículos fora de estrada ou veículos para carga. Normalmente, veículos da linha pesada utilizam assim, tá? Normalmente, no eixo dianteiro, quando ele tem só tração traseira, trabalha dessa forma. E no caso da tração traseira, assim, se ele tiver tração em mais rodas, normalmente o diferencial ele acaba ficando um pouco deslocado por causa da posição do eixo cardano, tá ok? Quando trabalha aqui a suspensão, digamos, pegou um relevo um pouco ressaltado, isso daqui vai fazer isso daqui, ó, trabalha dessa forma, tá? Então a gente vê ele trabalhando literalmente nesse sentido. Ele não consegue trabalhar de forma independente. Ele vai trabalhar sempre dependendo um do outro. Por isso que se chama dependente, no caso eixo rígido. Quais são as vantagens que esse sistema tem? Tá? Ele praticamente não varia o câmbio, nem em curva, tá? Nem em nenhuma situação normal ele acaba variando esse câmbio. E outra, acaba tendo um desgaste por variação de alinhamento muito pequeno, tá? Então praticamente não há desgaste por causa da variação do alinhamento, tá? Desvantagem, ele é mais suscetível a vibrações da transmissão para a carroceria, o que é chamado de shimmy, tá? Então essas vibrações normalmente são passadas com mais facilidade para a carroceria. Outra coisa que ocorre é o seguinte, a manutenção normalmente é mais cara. Por quê? Porque você tem que trocar um conjunto inteiro, não troca basicamente uma parte. Se deu um problema no eixo, você tem que trocar o conjunto inteiro, não troca um lado ou outro. Isso daí faz com que ele acabe ficando mais caro. O espaço que ele ocupa no veículo, na carroceria, no chassi, para você montar ele, também acaba sendo maior, tá ok? E também, devido às suas proporções, ele acaba tendo um peso maior do que alguns outros tipos de suspensão. Aí nós temos, no caso aqui, a suspensão independente. Aqui uma suspensão traseira independente, tá? Como é que funciona aqui, pessoal? Aqui nós temos pneu com roda, aqui nós temos a bandeja, amortecedor e a mola, tá? Isso aqui é um dos tipos, existem vários, tá? Então, normalmente veículos com uma tecnologia um pouco melhor, que custa um pouco mais, a tendência é trabalhar mais com a suspensão independente. Mas nós temos aí, por exemplo, o Uno Mille antigo, ele trabalha com suspensão independente. Power Candy, alguns veículos assim trabalham com suspensão independente. Linha Honda, no caso do Honda Civic, alguns veículos assim também trabalham com suspensão independente, tá? Como é que funciona aqui? Esse lado trabalha, esse lado aqui trabalha independente desse. Não tem uma ligação direta de uma parte do veículo, de um lado do veículo ao outro. Então eles trabalham de forma independente, tá certo? Tem algumas vantagens em relação à suspensão dependente. Por exemplo, o menor peso. Como trabalham peças menores e mais distribuídas no veículo, o peso tende a ser menor. Além disso daí, o espaço ocupado pela suspensão também é menor do que na suspensão dependente. Sem contar que a resistência à rolagem acaba sendo melhor nesse caso, tá? A independência das rodas, que faz com que tenha uma estabilidade melhor, tá? Maior flexibilidade nas geometrias de suspensão,
tá? E no caso o movimento, a vibração, o shimmy que eu tinha comentado na suspensão dependente da transmissão, ele é muito mais absorvido e passa muito menos para o veículo. As desvantagens em relação à dependente são justamente a questão de trabalhar mais o camber. Então, no caso, a variação de geometria acaba sendo muito maior na suspensão dependente. Nós temos ainda o sistema McPherson, foi criado por Earl McPherson por volta de 1946. Nesse caso aqui, ó, nós temos a bandeja ou o braço oscilante, pivô vem aqui na ponta, temos aqui o montante, o amortecedor, e o amortecedor, a haste do amortecedor, ela vem presa dentro da mola, tá? Ela acopla a mola aqui e a gente tem aqui o batente do amortecedor na parte de cima. O que isso melhorou em termos de suspensão? O número de componentes acaba sendo bem menor. O custo de produção também acaba sendo menor. Fora isso daí, o tipo de manutenção ou o gasto com manutenção menor e também o espaço transversal e o peso acabam sendo menores, tá? Em relação a outros sistemas que a gente tem aí no mercado. Pessoal, dando continuidade aqui no assunto, nós temos a suspensão, que é uma derivada de uma suspensão chamada Double Washburn. O que seria isso daí? Seria um duplo A. Trabalha uma parte em cima e outra embaixo. Tem alguns que chamam de L também. Esse tipo de suspensão, para competição, tem a variação chamada de Push Rod e tem a Pull Rod. Aqui, ó, a gente está olhando como se fosse um carro de competição, olhando de cima para baixo, tá? Então aqui a gente teria monocoque, que seria um carro de Fórmula 1, por exemplo, tá? Então com o chassi trabalhando aqui assim, ó, tá? Vindo desse lado aqui, olhando a parte da frente dele. Então aqui a gente tem a roda, o pneu trabalhando nesse sentido. Esse braço, esses dois braços, aqui tem o braço de cima e o braço de baixo, tá? Eles trabalham nesse sentido aqui, ó, dois braços. E aqui a gente tem uma haste que ela trabalha saindo da suspensão e ela vem para uma peça no qual é fixa no chassi, que seria esse ponto de fixação. E aqui, ó, ele é fixo numa barra que vem para um outro amortecedor que fica embaixo e o amortecedor principal, um de cada lado. Então aqui, conforme ele trabalha para lá, esse eixo ele trabalha em alguns casos com um rolamento, fazendo com que ele gire, tá? E aqui nesse caso fixo aqui no chassi, porém tendo a possibilidade de girar. Isso faz com que ele trabalhe pressionando essa mola e esse amortecedor e esticando do lado de cá, tá? Isso daí no caso ele subir. Se ele descer, ele vai fazer o contrário, ele vai puxar aqui, vai tensionar essa mola e distender a mola de cima, tá? Isso ambos os lados, tá ok? Isso daqui então seria push rod. Pessoal, nós também temos aqui, ó, a pull rod. Ela também é uma variação da double washburn. Trabalha com os dois braços também, o duplo A. Então temos aqui a roda e o pneu com os dois braços ligados à carroceria ou chassi. No caso, quando a suspensão levanta, ela puxa esse braço aciona esse eixo, que em muitos modelos também trabalha com rolamento, fazendo com que nessa parte ele tensione esse amortecedor com essa mola e distenda esse amortecedor e essa mola. Quando abaixa, ele faz com que esse braço empurre, distendendo esse amortecedor e essa mola e pressionando esse conjunto amortecedor e mola, porque ele gira aqui no sentido contrário. Tá certo? Bom, no próximo vídeo, se Deus quiser, a gente já vai ter alguma coisa diferente, no qual a gente vai falar mais a respeito da suspensão, mas já trabalhando em cima do próprio veículo. Tá certo? Então, deixa o seu like, curta aí o nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, acione o sininho para que você seja notificado, indique para outras pessoas, compartilhe esse vídeo e semana que vem, se Deus quiser, a gente grava um outro. Fiquem com Deus, até mais!